Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. Desde a última mudança na lei do direito autoral no Brasil, já se passaram mais de 10 anos. Período marcado aí pela revolução tecnológica e pela expansão do número de internautas brasileiros. A relação entre autor e obra é reconfigurada. Surgem ações de democratização do acesso cultural e novas propostas de reforma da lei. No Brasil, nós temos uma lei absolutamente restritiva. Ela foi fruto de uma época. A década de 90, no Brasil, foi uma década onde se pensava na máxima proteção. A lei brasileira atual, ela não permite a cópia não autorizada nem para preservação. Ou seja, você tem todas as questões dos museus, todos esses acervos que não podem ser digitalizados, nem mesmo se eles não forem ser disponibilizados na internet. Hoje em dia tudo é obra, desde que, praticamente o critério, desde que possa ser aproveitado economicamente. Para o debate, recebemos aqui nos nossos estúdios o Marcos Alves de Souza, que é diretor de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura. Hilton Silveira, que é presidente do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Sérgio Branco, que é professor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E temos também a presença de convidados aqui, o Guilherme Varela, que é advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Ivana Crivelli, que é advogada especialista em direito autoral e presidente da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, o Abel Packer, que é diretor do Centro Latino-Americano de Informações em Ciências da Saúde e coordenador operacional da Tielo, o Guilherme Carboni, que é advogado especialista em direitos autorais, e o Manuel Pereira dos Santos, que é diretor da BPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, e Pedro Puntoni, diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e coordenador do projeto Brasiliana USP. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. O direito autoral garante a exclusividade do uso econômico da obra para o autor. Mas uma grande discussão é como preservar esse direito e, ao mesmo tempo, garantir o acesso da população às produções culturais. Quais são os mecanismos de proteção às obras e como é instituído o direito autoral brasileiro? O livro que se lê, o filme que se assiste, a música que se ouve, tudo tem um dono, o autor. E o direito desse criador sobre a obra é garantido pela Lei de Direito Autoral. O direito autoral é um marco regulatório, né, que regula a questão da remuneração dos artistas, né? Tudo que nós temos hoje é fruto de dois tratados internacionais. O Tratado de Berna, de 1886, e o Tratado de Paris, de 1883. Paris, em 83, disciplinava sobre a propriedade industrial, marcas, patentes. Esses novos bens intelectuais produzidos nesse ambiente foram tutelados pelo direito de autor. Para comprovar a autoria é necessário passar a obra pelo crivo de escritórios de registro, tal como a Biblioteca Nacional, que avaliam pedidos de áreas bem variadas, de literatura à fotografia, e o que o reconhecimento garante. O direito de autor, ele protege durante toda a vida do autor e mais 70 anos pós-morte. Quais são os interesses econômicos que estão envolvidos nisso? Quais são os interesses sociais, culturais, educacionais que devem ser observados? E nisso buscar um novo equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave, já que muitas vezes a lei apenas leva em consideração o autor e deixa de lado o público. O direito de autor que surgiu em 98 com a lei, que foi colocado no Brasil, pautou pela máxima proteção. E essa tendência, depois de 10 anos, se viu incompatível. Se o direito autoral tem como justificação unicamente um interesse do autor, que usa, diria, sem sentido pejorativo, mas o interesse egoísta do autor não é pejorativo, é só contempla unicamente o interesse do autor, ou pelo contrário, se o direito autoral contempla também necessariamente
o interesse da sociedade, da coletividade em que o autor se integra. Porque os prazos de proteção se ampliaram, você tem formas sobrepostas de proteção. Em alguns setores eu protejo com o direito autoral em cima, eu protejo com patentes, protejo com marcas. Então você tem uma série de formas que você vai cerceando esses direitos do público. E por isso que você tem um movimento agora forte de reivindicação de reforma da lei de direito autoral para proteger o público. Esse primeiro plano, para a gente tentar entender um pouquinho, nesse primeiro bloco, quais são os limites aí e qual que é a abrangência desse direito do autor. Você tem o autor, você tem gravadoras ou editoras também que definem contratos. Eu queria ver com o Marcos Alves de Souza que desse um pouquinho esse panorama do que existe hoje no Brasil e o que houve das últimas mudanças da lei para agora, de mudança relevante que exige uma revisão desses conceitos. Bom, como as entrevistas anteriores apontaram, nós já temos uma experiência com esses 10 anos de um desequilíbrio existente na lei, seja na relação dos autores com esses intermediários que você citou, né, como editoras e outros, né, pró-editoras, pró-intermediários, seja no tocante à relação das obras protegidas, o direito que a lei concede aos autores ou aos titulares de proteção às suas obras e o direito constitucional também, como é o direito autoral, que a população tem de ter acesso à cultura, à informação, ao conhecimento. A lei atual, ela é totalmente desequilibrada, tendo em vista que o direito autoral, que não é um direito absoluto, é um direito que está sujeito a limites, por exemplo, ele não dura para sempre, né? Ele possui em seu capítulo de limitações um defeito, né, que torna essas limitações totalmente em desacordo com a nossa realidade social, econômica, política e cultural. O Nilton Silveira, que é presidente do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, você concorda com a observação? Quais são os pontos positivos hoje dessa defesa em contraposição aos pontos negativos? Bom, um problema novo é da internet. A gente poderia até dizer que não precisaria mudar a lei porque precisa interpretar melhor. Mas há muitos pontos da lei que seguem sendo mal interpretados. A lei podia ser mais incisiva em direção ao interesse público. Por exemplo, um ponto que eu tenho me debatido junto ao Marcos, o Ministério da Cultura, essa perfeita diferenciação entre o que é público e o que é privado. O que é privado não é da competência do autor e nem dos direitos de autor. Um ponto que tem a ver, então, com a internet é essa história do download. Eu acho ridículo imaginar um oficial de justiça entrando na casa do meu netinho para fazer uma busca e apreensão dos downloads que ele fez, porque aquilo não é pequeno trecho, é a obra inteira. Não tem sentido, está dentro da minha casa. Né? O que acontece, Nassif, é que, num certo momento, o direito de autor passou para a mão das empresas. Agora nós estamos entrando numa terceira fase. A parte financeira dos direitos de autor e de toda a propriedade intelectual. Quer dizer, quando se discute a questão financeira, a questão de dinheiro, entra toda a questão tecnológica e entra essa questão de modelos de negócio que ainda não estão muito claros. Eu queria que o Sérgio Branco, que é professor do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio, discorresse um pouquinho sobre essa questão. Essa é uma questão central no debate dos direitos autorais, porque a nossa lei é de 98, quer dizer, historicamente nem é tão longe, né? Não é tão antiga assim, mas o mundo mudou muito nesses últimos 12 anos. O direito autoral deixou de ter uma importância periférica, tanto no estudo jurídico quanto na vida das pessoas, para ter uma importância central, porque 20 ou 30 anos atrás, o direito autoral interessava a quem fosse escritor, quem produzisse cultura, e as editoras, as produtoras, as gravadoras que disponibilizavam, né, que faziam a cultura circular. Só que hoje, com a
a facilidade tecnológica, todos nós acessamos, modificamos, fazemos download, remixamos, produzimos conteúdo, disponibilizamos conteúdo na internet. Então, o direito autoral, que era algo periférico, se torna algo central. E a lei coloca em choque a sistematização legal diante dos fatos, porque há hoje um abismo entre o que a lei prevê, o que a sociedade pode fazer tecnologicamente e efetivamente faz. Então, nós temos que pensar na reforma do direito autoral, não só numa reforma legal, que para mim é indispensável, mas também pensando em novos modelos de negócio que se ajustem à realidade tecnológica de hoje e sem continuar imaginando que prevalecem ainda modelos de negócio do século passado. Eles têm que ser superados. Eu queria perguntar para o Manuel Pereira dos Santos, que é diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Quer dizer, a partir do momento que se tem, digamos, a internet, que o custo de distribuição vai lá para baixo, o custo de produção hoje de um CD, de um DVD ficou irrisório. Nesse modelo, há espaço para esse intermediário que durante a editora ou a própria gravadora, que durante tanto tempo teve um papel relevante? Quer dizer, hoje, dentro dessa estrutura de propriedade intelectual, quem são os beneficiários? Quem são aqueles que são protegidos e quem são aqueles que são álibi aí para manutenção desse direito autoral? Eu acho que no sistema atual da lei, hoje, na prática, os maiores beneficiários são os intermediários, porque, como se costuma dizer, a lei foi concebida, foi estruturada para beneficiar o autor, a pessoa física, mas os grandes beneficiários da lei são efetivamente os empresários, porque são eles que são as editoras, são eles que são as gravadoras, são eles que são os produtores de obras audiovisuais, quer dizer, são, na verdade, os que exploram economicamente o direito de autor. Voltando à sua questão sobre se há espaço num novo modelo de negócio, como colocou o professor Sérgio, se há espaço para o intermediário, eu acho que há. Na verdade, o que muda é a função do intermediário ou a importância do intermediário. Hoje ele tem, como se vê, um papel preponderante. Hoje, sem ele, muitos autores não conseguem chegar ao mercado. Ele deixa de ser aquele único canal, ele deixa de ser fundamental na distribuição, na circulação da obra. Então, eu queria ver com a Abel Packer, que é coordenador da Cielo, Bibliotecas Eletrônicas. A Cielo tem publicações científicas aí. Lá no meu blog, lá diariamente entra o pessoal levando artigos e trabalhos. Como que vocês organizaram ainda dentro desse aparato legal ainda meio amarrado aí? Você encontra dificuldades, eventualmente, com autores, com alguém cobrando direitos autorais? Não, não existe. A Cielo representa uma solução da CIP que nasceu no Brasil, é pioneira há 12 anos atrás, tem 12 anos de operação sem interrupção, representa uma aliança das agências que financiam a pesquisa científica no Brasil, os editores e também os autores, porque na pesquisa científica o interesse maior é que o artigo científico seja visível, seja lido e particularmente citado. Então, nesse sentido, a solução Cielo veio a equacionar a publicação das revistas científicas na internet e dar a ela uma interoperação, ser visível internacionalmente, o que trouxe para o Brasil, para os outros países que participam da Cielo, a participação das publicações científicas brasileiras e da América Latina no cenário internacional, que era muito limitado antigamente. Eu queria perguntar para a Ivana Crivelli, que é advogada especialista em direito autoral e presidente da Associação Paulista de Propriedade Intelectual. Quem que é o seu cliente e que tipo de demanda que ele procura defender hoje em dia? O cliente ele busca sempre a segurança jurídica. Quando ele estabelece um negócio, seja ele como um empreendedor, seja ele como o artista, o criador, a fonte, né, que vai ser o conteúdo daquele produto. E ele quer saber as respostas, se ele agir de uma forma onde ele consegue atingir o objetivo sem que ele perca de vista perspectivas futuras. Por exemplo, os contratos de direitos autorais são contratos que devem ser interpretados de forma restritiva.
Então, não adianta que você proponha cláusulas abertas, cláusulas que deixem possibilidades, se aquela questão não for realmente expressa e específica, a lei não permite que esse negócio no futuro possa realmente ser feito dentro de uma segurança. Você tem uma ideia de qual o percentual a quantidade de autores aí que conseguem viver ou ter pelo menos uma remuneração razoável em direitos autorais, tanto na música quanto em livros? Eu vou te contar uma historinha bem curtinha em relação à produção cinematográfica. Essa questão da lei, de como a lei vem nos últimos 10 anos, a lei, até 73, ela permitia o reconhecimento de autoria à pessoa jurídica e também reconhecia como autor o organizador da obra coletiva. E há sempre uma grande discussão, que é um dos pontos de revisão da lei, essa questão dos coautores da obra audiovisual, é você receber uma pessoa no seu escritório, onde de um lado tem um cliente que é um diretor e do outro lado tem a produtora. E eles estão em pé de guerra, saíram do set de filmagem, que não querem mais continuar, só que nós temos um número X de cenas já executadas, uma bagagem que já de investimento, e aquilo precisa ser dado resposta ao investidor, porque ele vai ter que fazer uma prestação de contas para que ele consiga recursos para a pós-produção. E a produtora chega no escritório dizendo: o fulano não entendeu nada porque nós não contratamos para ele fazer cinema de autor. Era uma encomenda. Então, a lei, ela diz que há liberdade criativa para o autor exercer. E nem sempre aquele que está empreendendo consegue entender esse grau de liberdade. Então, a obra estava muito impregnada de um certo perfil que aquele encomendante não estaria fora das diretrizes do encomendante. E tem uma coisa, hein? Artista é mais complicado que jornalista. E sem contrato. Sem contrato. Eu queria perguntar para o Pedro Puntoni, que é coordenador do projeto Brasilianas USP, aquela maravilha do Zé Mindley. Quando você começou a incorporar Brasilianas, chegou a ter alguma análise sobre os grupos de trabalhos que poderiam dar margem a problemas autorais? Sim, Como é que foi feita essa análise? Sim, a ideia da Brasiliana Digital é disponibilizar um acesso a imagens de livros originais, livros especiais das nossas coleções, mas não só, livros que representam um patrimônio da cultura brasileira, da nossa literatura, historiografia. Então, é claro que, num primeiro momento, nós estamos limitados ao que está em domínio público, ou seja, o projeto tem digitalizado, disponibilizado livremente para cópia, download, impressão, o que é de domínio público. Mais recentemente, nós avançamos um pouco, porque nós tivemos uma autorização dos herdeiros do Vinícius de Moraes para colocar online 15 livros do Vinícius de Moraes, da poesia do Vinícius. Isso é uma atitude, do nosso ponto de vista, exemplar de herdeiros, de detentores de direitos patrimoniais sobre essa obra, que é um patrimônio da cultura brasileira, antes de ser um patrimônio, um bem material, e que estão dispostos a abrir o acesso a essa coleção. Então, nós estamos avançando, mas sempre negociando com os detentores de direito. Essa é uma questão importante, por isso que nós estamos muito interessados nas novas propostas de reforma da lei. Tá. Eu vou perguntar para o Guilherme Carbone, que é advogado especialista também em direitos autorais. Quer dizer, em cima dessa mudança tecnológica de um lado e esse aparato legal do outro, em cima de conflito entre o autor e o intermediário, quais são os pontos ainda que você considera que estão em aberto, que causam mais problemas nessa interação entre tantos setores? O direito autoral, como até já foi dito aqui, ele vem passando por uma grave crise, né? Que é uma crise ocasionada, de um lado, pela tecnologia digital, né, que exige uma transformação das formas de interpretação e uma transformação da lei, porque o direito autoral ele acaba sendo criado num momento histórico quando se tinha uma forma de reprodução, que eram reproduções, vamos dizer assim, analógicas, né, e hoje com a internet essa facilidade de reprodução ela aumenta. Nós temos também, desse lado, dessa questão digital, novas formas de autoria, uma delas, a mais significativa hoje, é a autoria colaborativa, né? Justamente essa possibilidade que o usuário existe, hoje o usuário faz parte desse processo, no sentido de também participar do processo criativo, não só como receptor passivo, mas também como criador das obras intelectuais.
E, de outro lado, a atual legislação de direito autoral não vem dando conta de resolver os conflitos existentes entre o interesse do autor e do público pelo acesso ao conhecimento nos vários setores, enfim, nos vários tipos de obras criadas. Então, o processo de reforma da lei ele teria que passar, e essa é a ideia, né, que vem sendo discutida e encabeçada pelo Ministério da Cultura, por uma aproximação desse direito autoral com essas transformações tecnológicas e, ao mesmo tempo, propiciar esse almejado balanceamento de interesses privados e interesse da sociedade pelo acesso. A proposta de alteração do direito autoral tem gerado polêmica. As mudanças no critério da licença de usos e a falta de gerenciamento das negociações contratuais são algumas das principais discussões. Quais as implicações nos negócios e na economia desse mercado? Sobre o direito autoral brasileiro, existe apenas um consenso: é preciso reformar. Comecemos pelo aspecto monetário. A lei garante ao autor o uso exclusivo da exploração financeira da obra. Mas raramente ele é o maior beneficiado com o retorno econômico de sua criação. É o que ocorre, por exemplo, na área editorial. Tem muitos autores disputando uma vaga para ser editado, não é? E esse editor ele passa a ter uma série de vantagens dessa relação dele ter as poucas possibilidades de edição, vários autores competindo, e além do que ele tem os ganhos de escala. Isso gera hoje, por exemplo, a gente tem uma relação que está por volta de 2:1. De cada R$3 que vem como dividendos da atividade editorial, 2 vão para o editor na forma de lucro e 1 para o autor na forma de direitos autorais. Além do desnível de lucratividade, também não é inteiramente possível controlar a forma como a obra é utilizada. Algo explícito no setor fonográfico, que vive profundas transformações em seu modelo de negócio. Por isso, um dos pontos levantados durante o processo de reforma é a regulamentação de entidades de gestão coletiva. O autor não tem a possibilidade por si de estar controlando as utilizações de uma sua música, por exemplo, tem de recorrer a entidades de gestão coletiva. Também essas são perfeitamente justificadas, as entidades de gestão coletiva. Acontece que a lei brasileira não a regula. Outro ponto necessário a ser revisto é o uso geral das obras. A lei tem um mecanismo que regula a relação do público com seu intermediário. O sistema de exceções e limitações. O direito de livre cópia. Eu posso fazer citação de pequeno trecho de obras para fim de crítica e debate público. Eu posso copiar livremente decisões judiciais, leis, etc. Visam explicitamente conferir ao público certos direitos livres, sem os quais a obra, digamos, a proteção da obra impediria o debate público e a constituição da esfera pública. Uma questão ainda obscura. Na evolução histórica do direito autoral, essa proteção centrada no autor se deslocou para centrada nos intermediários, com esse nível de repartição que eu mencionei, e o sistema de exceções e limitações ficou muito exprimido, não é? Porque os prazos de proteção se ampliaram, você tem formas sobrepostas de proteção. Em alguns setores eu protejo com o direito autoral em cima, eu protejo com patentes, protejo com marcas. Então você tem uma série de formas que você vai cerceando esses direitos do público. As tentativas de solucionar os gargalos trazem à tona a discussão sobre a criação de órgãos para análise e elaboração de políticas públicas para o setor. E o governo entra com a proposta de fundação do Instituto Brasileiro do Direito Autoral. O IDA é um instituto que está sendo pensado e reformatado dentro de uma proposta que já existia no Estado brasileiro. Na década de 70, 80, nós tivemos o Conselho de Direito de Autor. Então, haverá uma participação de todos os segmentos. Não é uma situação que vinha de cima para baixo. O Estado, dentro dessa política de participação da comunidade, dos diversos segmentos, ele tem mais a acrescentar.
Eu queria, nesse início de bloco, que a gente vai discutir essa revisão da lei autoral, que o Marcos Alves de Souza, que é do Ministério da Cultura, apresentasse os pontos centrais de discussão e de proposta de mudança da lei. Bom, um ponto central é dar ao autor a possibilidade de ter mecanismos de revisão e de resolução de seus contratos quando esses são notadamente desfavoráveis ao autor. Mas com valor retroativo também? Utilizando o Código Civil. Tá. Né? Ou seja, a gente está trazendo disposições que já existem no Código Civil, que vale para tudo e devia valer também para o direito autoral, mas não tem sido usado no direito autoral, mecanismos que possibilitam ao autor fazer a revisão de seus contratos, inclusive com possibilidade de ser de valor retroativo também. Né? Depende do caso a caso, contrato a contrato. O outro grande ponto é a revisão, a reforma do capítulo das limitações. Né? Por exemplo, né, um iPod, um MP3, um MP4, os aparelhos, se contém mais do que pedacinhos de música, eles estão na ilegalidade. Né? A gente está trazendo de volta o Instituto da Cópia Privada, a questão de possibilitar digitalizar acervo para fins de preservação, porque hoje uma biblioteca, um livro que estiver estragando e não tiver caído em domínio público, a biblioteca tem que deixar estragar. Não pode agir de outra forma, porque senão viola a lei. E por aí vai, a questão das pessoas com deficiência, de ter a possibilidade de colocar em formatos adequados para ter acesso às obras, né? Há uma série de reformas aí. E o último ponto, talvez o mais polêmico, é a retomada do papel do Estado nessa questão. Como o professor Ascensão apontou, no Brasil, hoje, a gente vive uma situação única no mundo, né? Porque gestão coletiva existe no mundo todo, mas só no Brasil não há qualquer mecanismo de controle, de supervisão estatal. Né? A face mais visível da gestão coletiva é o chamado ECAD, né? A gestão coletiva na área musical. O ECAD tem o monopólio dado pela lei para fazer a arrecadação e distribuição dos direitos autorais, sem ter que prestar conta a ninguém. Tá. Eu queria que o Manuel Pereira dos Santos fizesse uma avaliação aí do conceito da revisão da lei do direito autoral. Então, acho que o que tem de essencial mudar na lei é que ela deixe de ter essa visão privatista de tudo é proibido a não ser que seja permitido e, portanto, o autor como centro, e que se tenha um equilíbrio melhor entre o interesse do autor e o interesse da sociedade. Então, no meu modo de ver, eu acho que o aspecto fundamental da alteração da lei é mexer no capítulo dos limites, porque é esse capítulo que estabelece um equilíbrio melhor. Esse eu acho que é o aspecto filosófico. Para deixar claro o conceito de privatista que você fala, é a questão da propriedade individual do bem e da sociedade civil ter o acesso aos bens. O caráter privatista que eu me refiro é o fato de que a filosofia da lei é de que o direito de autor é feito para privilegiar o autor e que, portanto, aquilo é um bem do autor ou dos seus herdeiros ou sucessores e que tudo é proibido, tudo depende da autorização dele, a não ser que expressamente consentido. O que se propõe é que essa lei, se ela regula de um lado o interesse do autor ou dos titulares, ela também tem que regular os interesses da sociedade. Eu queria ver o Guilherme Varela, que é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como que entra aí essa questão do consumidor de produtos culturais? O direito autoral, ele está num ponto muito delicado dessa cadeia, porque ele está no meio da parte que produz cultura e do consumidor que vai acessar essa cultura. Então, ao mesmo tempo que é um ponto importante, é um ponto muito delicado. Ele é uma ponte entre o consumidor e o artista, o autor que está produzindo. E essa ponte ela pode ser extremamente extensa, pedregosa e difícil de ser acessada, ou ela pode ser curta. Ela pode ter uma mão só, ou ela pode ter duas mãos. O que acontece hoje na sociedade de informação, com o advento da internet, das inovações tecnológicas todas, que permitem que o consumidor tenha mais recursos para acessar as obras culturais, é que essa ponte ela fica mais curta, né?
ela tem que ser mais curta, ela tem que ter duas mãos, porque o consumidor não é mais só passivo, ele não só recebe o produto, mas ao mesmo tempo que ele recebe, ele muda, já foi falado aqui, ele altera, ele troca. A economia de trocas simbólicas é uma economia extremamente dinâmica e expansiva. E o direito autoral hoje, a lei como está, ela é muito restrita, ela faz com que essa ponte fique extremamente longa. E o consumidor, o usuário, no exercício da sua cidadania, ele tem a maioria das suas práticas, que são práticas cotidianas hoje. As novas gerações já usam a internet para basicamente acessar produtos culturais e educacionais. Faz com que a maioria dessas práticas sejam criminalizadas, por isso a reforma da lei. Eu queria ouvir a Ivana Crivelli também sobre eu fiquei muito estimulada a comentar primeiro a posição do Manuel, porque eu tenho uma visão também sobre a visão do Guilherme. Talvez eu tenha uma visão um pouco mais conservadora ou mais cautelosa em relação a essa questão da mudança da lei, da perspectiva de mudança, de qual é o mote da lei de direito de autor, a que ela veio, o que ela se propõe. A lei de direito de autor, gostem ou não gostem, ela foi feita para proteger o autor. E ele, na sua relação com a obra, e aquele que vai comercializá-la com o público, e nisso ele é a figura hipossuficiente. Como tem a consolidação das leis do trabalho, que é feita para proteger o trabalhador, na relação que ele tem com o seu contratante, com o empregador. Em relação à questão de contrato, por exemplo, que eu acho que é uma expectativa muito grande em relação à lei, também se joga muito numa mudança de lei, eu acho que jogou-se em 98, e eu estou vendo que existe um clamor muito grande em relação a isso agora, é saber que as leis podem ser maravilhosas, mas se o mercado não for praticá-las, elas vão ficar numa inércia completa. E o que falta nesse ambiente é poder de barganha. As categorias profissionais são mal organizadas. Deixa eu entender um pouquinho do ponto de vista conceitual, jurídico, já que sempre tem que ter um conceito forte por trás dessas formulações da lei. Quer dizer, a cultura é uma criação coletiva. Se eu estou num ambiente cultural, eu estou recebendo um conjunto de inputs dessa cultura, estou bebendo em várias fontes, daí eu vou criar uma obra minha que, a não ser que eu seja o Villa-Lobos, que eu não sou, não vai ser absolutamente original, porque é um composto de todas essas influências. Esse conceito da cultura, do fim dessa visão estrita de direito autoral, está ligado a esse conceito da cultura como criação coletiva ou não passa muito por isso? Está ligado, mas o que vai se proteger não é o conteúdo, isso é bom que o público fique sabendo, que se protege não é o conteúdo da obra, mas é a forma de expressão, e essa forma de expressão é sempre particular de cada um. Então, eu posso expressar o meu mesmo pensamento, o Manuel e a Ivana, nós vamos expressar de formas diferentes. Essa parte pessoal que é protegida, e isso, em tese, não cria uma restrição ao acesso público ao conhecimento. Mas por isso que eu trouxe à baila a questão financeira, que vai além da questão das empresas, porque a questão financeira está atrás do lobby forte, o lobby que quer gerar dinheiro a qualquer custo. Exemplo, uma instituição que nós não temos no Brasil e não tem nos Estados Unidos, mas tem na Europa, é a questão das bases de dados não criativas. Mas se houve custo financeiro, então ela será protegida via direito de autor. O que se está fazendo é usar artificialmente a lei de direito de autor para outras finalidades, que podem até ser finalidades empresariais legítimas, mas são corpos estranhos. O exemplo que foi dado aqui é o da lista telefônica. Pode ser a lista telefônica. Qualquer coleta de dados que dê um grande trabalho, a nossa lei diz, se pelo critério de seleção, etc., encontrasse um cunho pessoal, um cunho criativo, então é protegido. A revolução tecnológica criou um novo espaço de produção e acesso cultural. Isso leva a novas discussões sobre as leis de proteção autoral. Como que o direito autoral brasileiro protege as criações na web? A revolução digital vem transformando os processos de produção em comunicação. Até na web a concepção é outra. Poucos ainda querem ser apenas espectadores. Não basta baixar. A geração da internet 2.0 quer e pode produzir conteúdo e interagir. É o universo do conhecimento livre
informações de todo tipo à disposição. O aspecto democrático da internet exige repensar o modelo de direito autoral. É como se a internet viesse mostrar que se houvesse um melhor ajuste na questão dos tempos de proteção, na questão das limitações e exceções em relação à lei do direito autoral, nós teríamos um cenário mais adequado para o acesso ao conhecimento, para a inovação, né? E para realmente se aproveitar todas as coisas que a internet traz. Todo o direito autoral foi pensado para o meio analógico e agora surge o meio digital. E a tendência que houve foi de pegar tal qual o direito autoral do meio analógico para dizer já o meio digital está abrangido, está tudo abrangido e tudo regulado. A velocidade com que as mudanças acontecem não permite que a lei acompanhe. E essas novas expressões traduzem-se em novos bens intelectuais, jamais vistos. Ou seja, esse ambiente tecnológico que cria novos bens intelectuais não podem ser normatizados ou vistos segundo as leis que foram criadas no século XIX. Os projetos de reforma da Lei de Direito Autoral brasileiro, esses projetos de reforma não se dirigem diretamente ao meio internet. Isso atinge também os novos processos de preservação e disponibilização de bens culturais para apreciação popular. A digitalização de acervos, por exemplo, ainda causa furor. Até bem pouco tempo atrás, todo o processo de digitalização era pensado na lógica da preservação, né? Hoje mudou e a questão do acesso passa a ser realmente a lógica mais importante nesse processo. Porque quando você está falando de acervos públicos, né, não faz nenhum sentido que isso esteja entesourado dentro do museu, né? Você imagina que poderia ser todos os acervos de museus disponibilizados numa interface museus.br, por exemplo, onde qualquer usuário possa chegar e ter acesso direto a todos esses objetos, né, e história e patrimônio cultural brasileiro. Esse é um mundo fantástico, esse mundo das redes e tudo mais. Eu tenho uma dúvida aqui, por exemplo, eu tenho um blog, que é o www.luiznassif.com.br, que se eu vou juntar o conteúdo semanal trazido por comentaristas, provavelmente vai ter muito mais conteúdo do que uma revista semanal. E eu tenho comentaristas sugerindo que a gente faça uma revista digital. Eu vou perguntar para o Guilherme Carboni como que seria do ponto de vista de direito autoral, se eu quisesse fazer uma revista digital em cima do conjunto de colaboração dos meus leitores. O grande problema do direito autoral hoje é justamente esse, né? Ele, de certa forma, ele que deveria funcionar como um estímulo à criação, ao desenvolvimento cultural, muitas vezes ele acaba funcionando como um obstáculo, porque a necessidade de autorizações ela é tanta, né, que acaba até desestimulando uma criação, especialmente quando é uma criação coletiva. Então, um dos pontos que foram aqui mencionados, que é o capítulo das limitações, esse capítulo ele tem que ser bem equacionado e, em certas situações, até as hipóteses ampliadas para justamente propiciar que se possa utilizar pelo menos pequenos trechos, né, em algumas situações até a reprodução integral de obras, no âmbito de uma obra coletiva. A respeito até da reprodução integral de obras, um aspecto importantíssimo diz respeito à educação no país. Porque hoje nós temos os problemas, né, ocasionados pelas máquinas de Xerox, onde não se permite a um estudante brasileiro, por exemplo, fazer cópia de uma obra integral. Isso não é permitido pela legislação e a reforma me parece que vai tocar nesse ponto, mas a coisa ela entrou num grau de exagero tamanho que não se permite nem mais a cópia de pequenos trechos nos âmbitos das universidades. O que significa que um estudante de baixa renda ele fica proibido de fazer cópia, ainda que ele queira fazer cópia de poucas páginas de uma obra. Né? Eu queria ver com o Nilton Silveira essa questão do Google Books, por exemplo, que é uma outra iniciativa muito interessante aí. De que forma que está repercutindo aí na discussão jurídica de direito autoral nos Estados Unidos? Veja, não tem jeito. Se os direitos autorais estão vigentes, se a obra não está em domínio público, tem que negociar com o autor ou com a editora. A solução encontrada para isso, e eu acho que é a única forma,
é de você ter um mecanismo de licença coletiva. É exatamente linka com a situação anterior que eu falei desse um acervo digital. Quer dizer, se for ter que negociar com cada um individualmente, não dá para ter uma iniciativa como essa. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, isso pode representar um novo modelo para isso, é que o Google está fazendo um acordo pelo qual as autorizações vão ser feitas de uma maneira mais automática e não na questão da negociação individual, que é um problema que a gente já tem hoje, mesmo sem chegar à internet, já tem esse problema hoje na obra didática. O que acontece com a obra didática? A editora que quer fazer publicar um livro sobre literatura brasileira, hoje ele tem que negociar com cada titular de direito. Então, veja as diferentes escolas da literatura, os diferentes autores que deveriam estar, e é uma verdadeira aventura, porque a editora tem que negociar, às vezes, com diversas pessoas, porque são vários herdeiros. Então, esse é um problema do que eu chamo da visão muito privatista do direito de autor. Quer dizer, nós temos que ter uma solução para a biblioteca digital, para acervos digitais, para obras didáticas, por exemplo, onde seja possível obter a disponibilização da obra intelectual sem ter que negociar individualmente preços individuais, uns mais caros, outros mais baratos, e discutindo com cada herdeiro ou com cada titular. Ô Marcos, como está previsto isto nessa proposta que vai ser colocada em discussão? Olha, o professor Ascensão, como a gente viu na reportagem, ele está certo, né? Em primeiro lugar, o nosso maior problema ainda é no analógico. A gente ainda está com problemas gerados no século XIX. Né? A transposição de regras do século XIX para o século XXI, para o ambiente digital, isso vai ser, num segundo passo, dentro de um contexto em que nenhum país resolveu ainda. Não há uma solução de qual é a lei autoral ideal para o ambiente digital. Não há isso. Nenhum país conseguiu resolver o problema ou o fenômeno do download, upload, criação colaborativa, etc. Né? Há algumas tentativas que são consideradas desastradas, que é de reforçar a proteção no ambiente digital por meio de medidas tecnológicas de proteção, que só prejudica o cidadão consumidor de boa-fé, nunca aquele que quer fazer um uso comercial, explorar sem a devida autorização, né? E o que, na verdade, é necessário é um grande acordo internacional para, afinal de contas, estabelecer que tipo de regra deve-se ter no ambiente digital em relação ao direito autoral. Porque até hoje o que se estabeleceu, como o professor Ascensão disse, foi só transpor, bastou. Nossas regras para o analógico já estão no digital. Tá. E isso não tem se mostrado adequado nem suficiente. Queria ver com o Pedro Pontoni, que está com a Brasilianas, com o acervo do Zé Mindley. Você contou aí um fato meritório, que a família do Vinícius de Moraes abriu mão aí dos direitos autorais. Quais são os fatos não meritórios aí que você não enfrenta? Nós estamos muito preocupados. De um lado, nós temos responsabilidade sobre um acervo que foi doado à universidade, mas, além disso, há outros acervos da universidade. A universidade tem mais de 40 bibliotecas, também com livros raros, excepcionais, e que tem estado de preservação também, alguns com muitos problemas. Não só por falta de cuidados, mas também porque os próprios livros são, alguns deles, sobretudo os fabricados no início do século XX, são perecíveis, são muito frágeis. E nós temos uma grande preocupação com relação à preservação do patrimônio cultural brasileiro, como as outras instituições culturais devem ter. E a questão é que a lei atual nos impede de utilizar um recurso sofisticado, um recurso cujo preço se reduziu muito nos últimos anos, que é o da digitalização desses acervos. Vocês nem digitalizar para mais tarde? Nós não podemos, a lei não permite que se digitalize qualquer obra protegida por direitos de autor. Mas você não pode digitalizar e deixar guardadinho aí para... Então, tecnicamente não. Nós temos, por exemplo, na Biblioteca Mindley, um original do Grande Sertão Veredas, ou seja, é um patrimônio da nossa cultura. Eu não posso digitalizar e eu tenho que abrir o acesso às pessoas. Então, na outra ponta, a questão do acesso, da democratização do acesso. Essa obra agora é uma obra do público. O Dr. José tornou ela pública. E como tornar ela
pública efetivamente, se eu tenho que controlar o acesso, o manuseio a essa obra. Então, o que nós queremos com a reforma também é justamente encontrar caminhos, não só para a preservação, mas para ampliação, para a democratização do acesso. As bibliotecas, os museus, as instituições culturais têm a possibilidade de ampliar o acesso aos seus acervos. Nós, é claro, estamos também preocupados com a questão da economia do livro, a indústria cultural, o direito autoral como um bem material ou como uma mercadoria que gera contratos, lucros. Mas o nosso interesse é, sobretudo, com a cultura brasileira, com a formação de leitores e com a formação do público. Bom, nós temos uma pergunta de internauta. Eu gostaria de saber se o anteprojeto em discussão pelos senhores contempla o Instituto de Direito de Autor de uma forma tradicional ou de uma forma que considera os avanços tecnológicos, atuais e futuros, e especialmente o custo que o direito de autor representa a toda a atividade empresarial. Daí eu queria ver com o Marcos aí também, quantos autores, música e livros que você estima no Brasil que vivem exclusivamente do direito autoral? Olha, eu creio que são muito poucos, né? Em primeiro lugar, há uma pesquisa feita internacionalmente que apontava que apenas 3% dos autores no mundo conseguem sobreviver apenas de direito autoral. Isso num contexto internacional, mundo. Aqui no Brasil, um músico, um criador no campo da música, viver só de direito autoral são muito poucos. Eu não creio que passe de 30, não sei. E no campo do livro, então, da literatura, é menos ainda. Então, enfim, aí até retomo uma questão que a Ivana levantou. Não se trata, então, quando se discute a revisão da lei, de pensar em alguma coisa que não tem o autor em foco. Porque o autor hoje na lei já não está em foco. A lei já não beneficia o autor. E a gente está propondo mecanismo que proteja o autor. Porque, enfim, de fato, né, a lei está beneficiando esse intermediário, né, e não propriamente o autor. Em segundo lugar, respondendo o internauta, a lei tem um defeito também no tocante àquilo que se chama direito internet, né, nessa transposição do analógico para o digital. Porque trata o direito internet como um direito de distribuição. Distribuição pressupõe um exemplar físico, uma coisa tangível, que não é o caso da internet. A gente propõe corrigir isso, né? E, por outro lado, questões como a que o Paulo levantou. Ora, é claro que quando uma obra, um livro, que ainda não cai em domínio público, uma biblioteca possui e o manuseio estraga o livro, tem que ter mecanismos para que as pessoas não tenham que manusear o livro. Por isso, a importância da digitalização e de possibilitar que esteja disponível, pelo menos dentro das redes fechadas de informática dessas instituições. É a mesma coisa que uma árvore está caindo na rua, arriscando todo mundo, você tem que consultar o IBAMA para ver se consegue derrubar, se pode ter autorização para derrubar a árvore. Ivana, defensora dos autores. Tem uma questão do mercado que está na mão do Estado brasileiro, que está na mão, inclusive, do Ministério da Cultura, que são as obras que são produzidas através de subsídios. Então, por exemplo, se a gente discute que nós queremos uma situação de equilíbrio de direitos entre autor e produtores, está dentro do Ministério da Cultura o coração para se fazer valer esses direitos. Por exemplo, processo de licitação pública, onde todos têm que estar kit com o INSS, kit com a Receita Federal, então kit com direito autoral. Vamos ver os contratos de produção com relações equilibradas. Por exemplo, contratação que tem interesse econômico vai querer identificar o autor, porque ele vai querer resultado. Se é contratação espontânea, como no seu blog, é só colocar. Quem escrever pressupõe que estará anuindo tacitamente. Então, existir o meio digital não desconfigura a criação humanizada. Isso ainda é a maioria.
A possibilidade de interatividade não desconstitui o criador originário que criou um programa para aquilo, para favorecer a interatividade. Então, eu acho que é uma discussão muito, assim, um pouco viajante em relação a essa questão do fenômeno, que é um veículo novo, fabuloso, mas ele não desconfigura o homem como criador, é o homem que pensa. Olha, essa discussão é tão boa que esse programa é pequeno e espero que vocês continuem através do portal brasilianas.org, porque isso aí merece realmente um aprofundamento, ainda mais com a discussão pública da lei, né? E o brasilianas.org chega ao fim. Obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveitem para acessar o nosso site www.brasilianasrock.com.br, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.